Quando nada basta, não é porque você não tentou o suficiente. É porque existe um tipo de cansaço que não nasce da falta de esforço, mas do excesso de tentativa. Você tenta preencher os dias, tenta dar sentido ao que faz, tenta encontrar algum motivo que torne tudo mais leve. Mas mesmo quando algo parece funcionar, a sensação não permanece. Ela dura pouco. E depois, volta aquela impressão difícil de explicar, como se tudo fosse provisório, como se nada realmente ficasse. Você acorda, o dia começa, e antes mesmo de qualquer coisa acontecer, já existe um peso silencioso. Não é tristeza clara, não é desespero, é apenas cansaço. Um cansaço que não vem do corpo, mas da repetição. Os dias se parecem, os pensamentos retornam, as mesmas perguntas surgem com roupas diferentes. E você segue. Segue porque não há outra opção. Segue porque parar não resolve. Segue porque todo mundo segue. Mas em algum lugar dentro de você existe uma distância, como se você estivesse vivendo um pouco afastado de si mesmo. Talvez porque fomos ensinados a acreditar que a vida deveria bastar, que existir deveria ser suficiente, que em algum momento tudo faria sentido, que haveria um ponto de chegada, um lugar interno onde o esforço finalmente cessaria. Mas esse ponto quase nunca chega. O que chega são intervalos, momentos curtos de alívio, pequenas distrações, breves sensações de controle, e depois tudo volta ao normal. Quando nada basta, talvez o problema não seja a falta de algo, talvez seja a expectativa de que sempre deveria haver mais. Mais significado, mais motivação, mais clareza, como se estar vivo fosse uma tarefa que precisasse ser bem executada. Mas a vida não funciona assim. Ela não entrega respostas prontas. Ela não se preocupa em ser confortável. Ela não garante satisfação contínua. Ela apenas acontece. E isso por si só já é pesado. Porque acontecer não tem pausa, não tem encerramento, não tem conclusão clara. Mesmo quando nada dá errado, o tempo continua passando. E existir dentro do tempo cansa. Cansa porque tudo exige alguma coisa. Mesmo o descanso exige intenção. Mesmo o silêncio exige escolha. Você percebe isso quando tenta parar, quando tenta não fazer nada, quando tenta apenas estar. A mente não aceita facilmente. Ela cobra sentido. Ela exige utilidade. E quando não encontra, gera desconforto. Talvez seja por isso que o vazio assusta tanto. Não porque ele dói, mas porque ele não oferece direção. Ele não aponta um caminho. Ele não sugere solução. Ele apenas existe. E estar diante disso é confrontar a própria condição humana. Quando nada basta, talvez seja porque você percebeu algo que muita gente tenta ignorar. Que não há garantia de plenitude. Que não existe estado permanente de satisfação. Que a vida não se organiza em finais felizes contínuos. Ela é feita de continuidade. E continuidade é cansativa. Não há pausa definitiva. Não há descanso absoluto. Há apenas intervalos. Intervalos entre um dia e outro, entre um pensamento e outro, entre uma tentativa e outra. E talvez o erro esteja em tentar transformar esses intervalos em respostas. Nem todo espaço precisa ser preenchido. Nem todo silêncio precisa ser quebrado. Alguns apenas precisam ser suportados. Quando nada basta, talvez seja o momento de parar de se cobrar tanto, de parar de exigir sentido imediato, de parar de transformar cada sensação em um problema a ser resolvido. Você não está incompleto por se sentir assim. Você não está falhando. Você não perdeu algo essencial. Você está apenas sentindo o peso de existir sem anestesia. E isso não é pouco. A vida moderna nos ensinou a fugir de qualquer desconforto, a preencher cada espaço, a ocupar cada segundo, a evitar qualquer tipo de vazio. Mas o vazio sempre encontra um jeito de voltar, porque ele não é um defeito, ele é parte da estrutura. Ele surge quando você percebe que não há um roteiro definitivo, que não existe manual, que não há garantia. E essa percepção muda tudo. Quando você para de lutar contra isso,
algo se transforma. Não porque o vazio desaparece, mas porque ele perde o poder de te dominar. Ele deixa de ser ameaça e se torna espaço. Espaço para não saber, espaço para não responder, espaço para não resolver. Talvez a paz não esteja em encontrar algo que baste. Talvez esteja em aceitar que, às vezes, nada vai bastar. E ainda assim, o dia vai passar, o tempo vai seguir, a vida vai continuar. Sem explicação clara, sem promessa, apenas acontecendo. E talvez isso seja tudo o que exista. Silencioso, cansativo, incompleto. E, de alguma forma, real.